Nós vimos anteriormente que algumas equações elas podem ser resolvidas quando elas têm esse formato aqui. Então nós temos basicamente aqui a chamada equação exata, né? E nessa condição, para que ela seja exata, ela tem que satisfazer a forma mxy mais n de xy dy dx igual a zero, né? E para ser exato tem que existir uma função de duas variáveis tal que a derivada da psi em relação à variável x é a m e a derivada da psi em relação a y é a n. A gente viu que se m e n são contínuas num determinado domínio, satisfaz as condições básicas, a gente tem então que isso pode ser de forma equivalente a verificar que a derivada da m em relação a y é igual à derivada da n em relação a x. Se ela satisfazer essa condição, então ela vai ser exata. Se não, ela não é exata. A gente viu que existem equações que não são exatas. Bom, o que a gente vai ver hoje é que será que eu não consigo transformar uma equação que é exata, que não é exata, em uma equação exata? Tá? Então, nós dizemos que uma função, então tem um intervalo, uma região ômega, né? Dada pelo produto cartesiano de dois intervalos abertos a, b, c, d, para x e para y. Dizemos que essa função u de xy definida em ômega é um fator integrante da EDO m de xy mais n de xy derivada de y igual a zero. Se a equação obtida multiplicando a equação toda por essa função u faz com que agora, usando esse termo todo no lugar do m, esse termo todo no lugar do n, ela se torne uma função ou uma equação, melhor dizendo, exata, tá? Vamos ver então aqui um exemplo. Eu tenho aqui uma função, esse é o meu m, esse é o meu n, né? Então eu tenho aqui o m igual a 3xy mais y², o n igual a x² mais xy, a derivada parcial de m em relação a y, lembrando que quando eu derivo em relação a y, o x é uma constante, então fica 3x mais 2y. Aqui derivando em relação a x fica 2x mais y, porque o y é uma constante, e eu observo que essas duas derivadas são diferentes, então essa equação não é exata. Tá? Mas agora o que eu vou fazer é multiplicar essa função, essa EDO, pela função u de xy igual a x, simplesmente. Então, aqui em cima vai ficar 3x² mais xy², e na outra vai ficar x² mais xy, vai ficar x³ mais x² x³ mais x²y. Multipliquei. Agora essa é minha nova m, tá? É o m barra, e essa é minha nova n. Então essa m barra é isso, derivando em relação a y vai dar 3x² mais 2xy. Derivando aqui em relação a y, né? Desculpa, em relação a x, né? Aqui eu derivo em relação a y, por isso que deu 3x² mais 2xy. Derivando em relação a x, vai dar 3x² mais 2xy. Opa, elas agora são iguais. Portanto, agora, essa é a minha equação. Essa minha equação agora é exata e eu posso resolvê-la usando o método que a gente aprendeu anteriormente. Tá? A questão é, como que eu faço para encontrar esse fator integrante? Para encontrar essa função? É claro que eu posso ficar testando aleatoriamente, mas isso não é uma boa ideia, né? Não é uma boa ideia. Mas existem alguns resultados interessantes. O primeiro deles diz o seguinte: se eu tiver uma EDO
do formato da equação exata. Se a expressão, a derivada do m em relação a y menos a derivada do n em relação a x, dividido por n, depender apenas da variável x e não da y, então a solução de uma equação separável formada por este termo que eu encontrei aqui, que depende só de x, vezes u, né? Essa solução dessa equação separável vai ser o fator integrante da minha EDO inicial. Olha que interessante, eu resolvo uma EDO separável para transformar a equação numa equação exata para poder ser resolvida, né? Então, vamos ver rapidamente como a gente prova isso. Se eu tenho que essa função depende apenas de x, então essa equação claramente é separável. Eu vou pegar a solução dessa equação separável que a gente já sabe como resolver. O que eu preciso mostrar é que ele é o fator integrante dessa EDO, que transforma essa EDO numa equação exata. Então, bom, primeiro de tudo, eu observo aqui que eu posso multiplicar isso aqui pela função n, e posso fazer aqui a distributiva aqui em cima, então fica a derivada de u vezes a derivada de m em relação a y vezes u, menos a derivada de n em relação a x vezes u, né? Agora eu vou somar isso aqui de ambos os lados, então, ou popularmente como a gente fala, né, vou passar para o outro lado com o sinal trocado, então fica a derivada de u vezes n mais u vezes a derivada parcial de n em relação a x. Ora, mas isso aqui é a regra da derivada do produto, né? Regra da derivada do produto. E esse lado de cá, eu tenho u derivada de m em relação a y. U aqui é uma função que depende só de x. Então, ela não depende de y, portanto, ela é uma constante. Eu posso, então, considerar a derivada de u vezes m. Portanto, eu tenho que a derivada de u vezes n em relação a x é igual a derivada de u vezes m em relação a y. Portanto, já que há essa igualdade, o que a gente sabe é que quando há a igualdade das derivadas da m barra em relação a y, da n barra em relação a x, elas são exatas. E é o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho a n barra e a m barra. A m barra em relação a y, a n barra em relação a x. Portanto, essa EDO em que eu tenho a nova m e a nova n é uma equação exata, ou seja, u é um fator integrante. Então, o segredo é, calculo essa diferença, né? Importante sempre a gente entender o teorema. Então, eu calculo essa diferença aqui dividido por n. Se o resultado for uma função que depende apenas de x, pode ser constante também, tá? Porque aí vai depender apenas de x. Não pode aparecer o y. Se isso acontecer, então a solução da EDO correspondente, separável, é um fator integrante da minha equação. Eu não preciso demonstrar isso, basta apenas, então, somente encontrar o exemplo. Bom, vamos ver aqui um caso. Nós temos uma EDO, tá? Esse é o meu M, esse é o meu N. Ela não é exata. Por que ela não é exata? Bom, eu vou calcular as derivadas parciais da m em relação a y, da n em relação a x. Da m em relação a y dá 3y² mais 3x ao quadrado mais 2x. Da n em relação a x dá 2x. São diferentes. Então, eu vou ver se eu encontro um fator integrante. O fator integrante diz que eu tenho que subtrair a derivada que eu fiz em relação da m em relação a y com a n em relação a x e dividir pela n, né? Então, pego aqui a derivada da m em relação a y menos a derivada da n em relação a x e dividir por n. Ora, mas a derivada esta menos esta vai cancelar o termo 2x e vai sobrar só esse pedaço aqui. Portanto, eu tenho 3y² mais 3x² mais 2x menos 2x. Coloquei aqui, né? Essa é a derivada em relação da m em relação a y, essa é da n em relação a x. Sobrou 3y² mais 3x². Tirei o 3 em evidência, simplifiquei o x² mais y² e sobrou só 3.
Então, esse resultado não depende de y. Tá? Também não aparece o x, mas não interessa. O importante é que não apareça o y, né? Nesse caso. Portanto, eu vou resolver esta equação correspondente ao fator integrante, que é a derivada de u igual a 3 vezes u. Bom, resolver a equação separável, isolo de um lado as funções que têm apenas u, igual a 3. A integral disso aqui isso aqui, na verdade, é a derivada do ln de u, igual a 3. Então, aqui eu faço a integração, vai dar que ln de u igual a 3x, portanto, u igual a 3x. Observe que eu não considerei constantes aqui, não importa, não é necessário, tá? Não vai fazer diferença as constantes, porque na hora que eu faço a derivação, essas constantes desaparecem. Então, basta considerar que é a função propriamente dita. Portanto, esse cara é um fator integrante. Bom, eu vou resolver, então, a minha EDO. Então, eu vou multiplicar a minha EDO original, que estava aqui, pela exponencial de 3x. Então, eu vou pegar essa equação aqui, multiplicar pela exponencial de 3x e essa pela exponencial de 3x. Portanto, eu fiquei exponencial de 3x vezes a m, original, mais exponencial de 3x vezes a n. Essa é a minha nova m, essa é a minha nova n. Minha nova m, minha nova n. Eu não verifiquei aqui, mas se vocês quiserem, vocês podem derivar em relação a y, derivar em relação a x e verificar que vai dar o mesmo resultado, tá? Se não der o mesmo resultado é porque vocês erraram conta, né? Mas tem que dar o mesmo resultado. E agora eu posso, então, encontrar a solução dessa EDO, usando aquele processo. O processo de determinar a primeira função Q, que é integrar a minha m barra em relação a x, tá? Em relação a x. Então, eu tenho aqui um termo que não depende, tem só uma função de x. Aqui é um produto e aqui é um produto, né? Então, quebrei aqui as integrais. A primeira integral é só a integral da exponencial de 3x, que é mais fácil calcular. Essa aqui tem x multiplicando, né? Posso fazer a integração por partes. Ou observar que, na verdade, isso aqui é a derivada do produto de x ao quadrado pela exponencial de 3x, né? Então, essa observação aqui, ó, se você tiver x ao quadrado exponencial de 3x, na hora que você deriva, isso aqui é a derivada do produto, eu vou derivar primeiro a segunda, tá? Para ficar igual ao que está ali. Então, fica 3x ao quadrado exponencial de 3x, mais, derivada agora da primeira, 2x exponencial de 3x. Então, esse cara aqui é exatamente a derivada desse produto, né? Então, isso aqui ficou... bom, a derivada desse cara aqui vai dar exponencial de 3x sobre 3, multiplicado por y ao cubo, né? E isso aqui vai ficar y, a derivada a integral da derivada. Portanto, isso aqui vai dar y vezes x ao quadrado exponencial de 3x. Tirei aqui y ao quadrado, y exponencial de 3x em evidência, ficou y exponencial de 3x, y ao quadrado sobre 3 mais x. Essa é minha Q, né? Essa é minha Q. Continuando no processo, eu preciso obter agora o termo que não depende de x. Então, eu vou fazer n barra menos a derivada de q em relação a y. É sempre a n que corresponde à minha EDO exata, que eu estou resolvendo. Então, coloquei aqui a minha n. Derivei a q em relação a y, né? Mais fácil derivar aqui. Vai dar y ao quadrado 3x. E x ao quadrado mais e3x. Então, subtraindo aqui, olha só, x ao quadrado e 3x vai cancelar com esse, y ao quadrado e 3x vai cancelar com esse, deu zero, né? Então, o g de y vai ser a integral dessa diferença, a integral de zero, ou seja, é uma constante, né? Portanto, a minha função psi de x vai ser a q mais a g, então vai ser a função q mais uma constante, na verdade essa constante vai acabar entrando aqui na minha K, portanto, as soluções todas dessa minha EDO vão ser dadas implicitamente por esta função, né? Essa função aqui, em que eu preciso isolar o y, né?
Aqui até dá para tentar isolar, né? Tem uma equação do terceiro grau aí para ser resolvida e aí você consegue isolar, mas também não é tão trivial à primeira vista. Bom, nós vimos aqui que nós conseguimos obter o fator integrante se esta diferença aqui sobre n é uma função que depende apenas de x, e aí eu resolvo a EDO separável. Mas existe um equivalente também quando a diferença, só que agora com sinal trocado, né? A n, a derivada da n menos a derivada da m, sobre m depender apenas de y, não depender de x. Então, o meu fator integrante vai ser uma solução, ou a solução de uma equação separável, tá? Que depende apenas de y. Observe que minhas variáveis são u e y nesse caso, tá? O resultado é análogo e pode ser demonstrado da mesma forma que o anterior, tá? Portanto, quando vocês encontram uma EDO que não é exata, o que vocês procuram fazer? Façam essa diferença e tentem dividir pelo n. Se depender apenas de x, resolve essa EDO, encontra o fator integrante, ok. Se não funcionar, quer dizer, se isso aqui não depender apenas de x, então vamos para o segundo caso. O segundo caso, eu faço a diferença novamente, só troco o sinal da diferença e divido pelo m. Se depender apenas de y, então eu resolvo e encontro uma função de y, tá? E uma função de y que pode ser usada. Se isso aqui também não funcionar, não quer dizer que não exista um fator integrante, mas talvez seja um fator integrante que dependa de x e de y. E aí é muito mais difícil, não existe um método para determinar este fator integrante.